Olá, gente. Aqui é a professora Simone. Vamos fazer uma revisão sobre PA e PG. Eu escolhi a atividade do dia 22 de maio, porque aqui faz um paralelo sobre PA e PG. E essa revisão é para ajudar o pessoal que ainda não entregou a atividade, e ainda podem entregar sim, mesmo com atraso. E aqueles que tiraram nota baixa, né? Abaixo de 6 nas atividades aí, nas postagens, podem refazer e enviar de novo. Qualquer momento vocês podem chamar a professora pelo WhatsApp, todos têm o meu número aí, né? Ou pode só pedir para a escola também, e aí chamar a prof a qualquer momento, ok? A gente já tá em conteúdo de matrizes, então a gente tem que ir seguindo, tá bom? Então vamos lá. O que seria uma progressão aritmética que é chamada de PA? Nada mais é que uma sequência numérica, que nós temos uma. Só que essa sequência numérica, ela não é aleatória, ela não é de qualquer forma. Ela obedece uma ordem, uma lógica, uma razão. Qual é a razão aqui? É 3, né? Ela tá pulando de 3 em 3, olha. Ela tá multiplicando de 3 em 3, ela tá somando de 3 em 3, ela tá diminuindo de 3 em 3. Não, ela tá somando. Pois é, a PA, progressão aritmética, ela vai somando sempre um número a cada termo. E aí a gente vai descobrindo o próximo. Só que a gente sempre soma o mesmo número. No caso, a razão aqui é 3, tá? Aqui tá diminuindo porque ele quer descobrir o termo, né? Então, quando eu quero descobrir, eu posso fazer o 5 menos o seu anterior, o 8 menos o seu anterior, o 11 menos o seu anterior, para descobrir a razão. Mas quando eu acho ela, eu sei que ela vai, para encontrar o próximo termo da sequência, eu tenho que ir somando sempre essa razão. Tá? A razão sempre é um número fixo, não pode ser no primeiro 3, depois 4, depois 5, não. Sempre o mesmo número vai somando, ok? Bom, dando continuidade então. Bom, vocês estão vendo que nessa sequência numérica aqui, a gente tem quantos termos? Tem 15, né? 15 termos. Mas é uma sequência infinita, porque tem reticências lá no final, ó. Então, essa sequência numérica aqui, que é uma PA, que a gente já verificou que ela sempre vai aumentando de 3 em 3. Então, eu sei que o A1 é o meu primeiro termo, certo? Então, eu tenho que o A1 é o meu primeiro termo, ó. Eu tenho que o A2, o A1 é 2, o A2 é 5, o A3 é 8. Se ele te pedir assim, ó, quem é o A9 ou nono termo? Descubra o nono termo, determine o nono termo. Quem é o nono termo? Nada mais é que o A9, certo? Se ele te pedir assim, então agora determine o A15. Quem é o A15? É o 15º termo, certo? Se ele te pedir, então o A15, o 15º termo, certo? É 44. Se ele te pedir, então, determine o 20º termo. Quem é o 20º termo? O A20. Determine o 50º termo. Quem é o 50º termo? O A50, tá? Bom, mas como é que eu vou fazer isso, prof? Eu vou pulando de 3 em 3 sempre? Tu pode ir somando de 3 em 3 sempre, e aí tu achar o A20, tu achar o A50, ou seja, o 20º termo, o 50º termo, ou usar o que os matemáticos, né, fizeram para facilitar a nossa vida. A matemática veio para facilitar. Existe uma fórmula já deduzida, né, muito antigamente, né, pelos matemáticos, e esses matemáticos criaram uma fórmula para mim chegar direto nessa resposta, sem estar somando de 3 em 3 e completar todos os 50 termos. Aí, pela fórmula, eu vou chegar direto nessa resposta, sem ter todos, né? Não vou ter todos os 50 termos, vou ter o último termo, ou seja, os 50 que eu quero. Vou parar no último termo, ou seja, o 20 que eu quero. Que fórmula é essa? A gente chama de termo geral da PA, que é o AN. Vamos ver? Então, gente, continuando. Aqui está a fórmula da PA, né? Do termo geral. Essa fórmula aqui, ela vai te dar o termo direto, ou seja, vamos calcular lá não o A20, mas vamos calcular o A50, ou seja, o 50º termo, tá? Então, o AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo da sequência, o AN, que é o último termo, é o termo que eu quero. Então, ele quer o A50, ele quer o AN, tá? Aquele N eu vou trocar pelo número que eu quero, eu não quero 50 termos, então o N é o número de termos. E o R é a razão, que é aquela ordem, aquela lógica de quanto em quanto está pulando, que é o 3, né?
Então, o AN vai ser o A50, o A1 vai ser o primeiro termo, o N vai ser quantos termos eu quero, que é 50 também, e o R é a razão, tá? Lembrando que o AN é o A50, vai dar o valor dessa posição, quem vai ficar nessa posição. E o N, né, é o número de termos 50, ok? Vamos calcular então? Então, a prof fez aqui, ó. Copiei a mesma sequência numérica, 2, 5, 8, 11, 14, só que eu não coloquei os 15 termos, né? Só coloquei ali os 5 primeiros, né? Até o A1, A2, A3, A4, A5. Aí eu quero o A50. Eu já sei que a razão é 3, posso fazer, né? O A2 menos o A1, que deu 3, ou direto, que é o 3. Então, eu quero o A50, o A1 é o 2, que é o meu primeiro termo. O número de termos é 50. Venho para a fórmula. Como é que é a fórmula? O AN é a posição A50 que eu quero. O A1 é o 2, né? Tá ali, ó, 2. O N, o número de termos, não são 50 termos que eu quero? 50 termos, 50º, 50 termos. Menos 1, esse menos 1 é da fórmula. Sempre vai estar ele ali, né? A dedução da fórmula. E a razão é o 3. Aí, primeira coisa é resolver o parênteses, não é? Baixa o 2, baixa o sinal de mais. 5 menos 1, 49, vezes 3. Daí eu faço 2 mais 49 primeiro ou eu multiplico primeiro? Multiplico. 49 vezes 3, 147. Com mais 2, 148. Então, isso significa o quê? Então, isso significa que a minha posição A50, ou seja, quando eu chegar em 50 termos nessa sequência, vai ser 148. Fácil, né? Show de bola. Vamos continuar. Ó, aqui a prof deu outro exemplo, ó. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é igual a 2, agora é todo um probleminha, né? Daí agora a gente joga o assunto de PA dentro de um probleminha, daí vocês têm que interpretar. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é igual a 2 e que a razão equivale a 5, determine o valor do 18º termo dessa sequência numérica. Ah, mas cadê a sequência, Pro? Eu não sei, cadê a sequência? Bom, é só a gente montar, se a gente não consegue tirar ela, né, rapidamente. Então, a gente só monta. Vamos montar, então. Vamos lá, então. Aí, eu montei aqui a sequência, olha. A gente sabe que diz assim, sabendo que o primeiro termo da PA é igual a 2. Botei ali, ó, 2. Eu monto, eu interpreto o probleminha e monto a sequência numérica. Aí, e que a razão equivale a 5? Então, ele vai somando de 5 em 5. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. E assim por diante. Só que ele quer que termo? Ele quer o 18º termo. Ou seja, ele quer o A18. Vem pra continha, ó, né? E vai fazer. Quem é o meu último termo lá, ó? Quem é o AN? Bom, esse AN, então, é o A18. Certo? Então, quem é o meu último termo aqui? Meu último termo é o A18. Quem é o meu A1? Quem é o meu A1? É 2, né? Tô vendo aqui que o meu primeiro é 2. Quem é o número de termos que eu quero? 18, 18 termos. Ah, mas o 18 vai aqui e aqui. O 18, esse A18, pode deixar a N se tu quiser. Não precisa substituir por A18, pode deixar a N. Na verdade, quer dizer que a posição, qual é o valor da posição do 18º termo, tá? É isso que ele vai te dar, ok? Ah, então, 18, que é o número de termos, que é esse N aqui, né? N menos 1 e vezes a razão. Então, 18 menos 1, ó, vezes a razão, 5. Vamos baixar, baixo 2, sinal de mais, 18, primeiro resolve o parênteses, deu 17. E agora, somo ou multiplico primeiro? Primeiro sempre multiplicar, certo, gente? Primeiro sempre multiplica. 17 vezes 5, 85. 85 mais 2, 87. Então, o 18º termo da PA é igual a 87. Quer dizer que ele vai pulando aqui, ó, de 5 em 5, 5 em 5. Quando chegar 18 termos, o A18 vai valer 87. Assim como o A1 vale 2, o A2 não vale 7, o A3 vale 12, o A4 vale 17. Então, quando ele chegar no A18, vai valer o quê? Vai valer 87. Ok? Entendido? Beleza, vamos continuar.
Continuando um outro exemplo. Na sequência numérica menos 3, menos 1, 3, 7, 11, 15, determine a soma dos 20 primeiros termos da PA. Ok? 20 primeiros termos. Ali já está a sequência numérica. Quem é a razão? Vamos descobrir a razão primeiro. Oi, Pro, tem um número negativo, agora eu não sei como é que é a razão. Mas pula do 3 para o 7 para te ver. Não pulou 4? Do 7 para o 11, não pulou 4? Do 11 para o 15, não pulou 4? Então, não precisa ser necessariamente os primeiros para te achar a razão. Tu pode conferir com os termos restantes, né? Com os demais termos. Mas aqui prova que é 4, ó. O A2, que é o 3, menos... Qual é a fórmula da razão? A fórmula da razão, quando tiver dúvida, é o A2 menos o A1, tá? Mas não necessariamente. Pode ser o A3 menos o A2. Pode ser o A4 menos o A3, sempre pelo termo anterior, tá? Então, ele pegou ali o A2 menos o A1. O A2 é 3, o A1 é menos 1. Então, o menos é da fórmula, menos com menos fica mais. Então, 3 mais 1 é 4. Então, a gente provou que a razão é 4. Mas ele quer o 20º termo. Então, ele quer quem? O A20, né? Vamos calcular? Se ele quer o 20º termo, eu quero o A20, né? Aí a gente lembra da fórmula, né? A N é o A20. O A1 é o menos 1, né? Que a gente viu na sequência que ele começa com menos 1. O N são 20 termos que eu quero. O 20º termo, 20 termos. Então, é 20 menos 1 e a razão é 4. Parênteses primeiro, 20 menos 1, 19. Multiplicação primeiro, depois do parênteses a multiplicação. 19 vezes 4, 76. Com menos 1, então, porque era menos 1 primeiro. Então, eu tenho ali 75, o A20, certo? Então, meu A20 é 75, tá? Nessa sequência numérica aqui, menos 1, 3, 7, 11, 15, o 20º termo é 75, certo? Só que ele tá vendo ali o que ele pediu? A soma. Ele quer a soma dos 20 primeiros termos. Bom, se ele quer a soma dos 20 primeiros termos... Se eu for fazer, pular de 4 em 4, tipo 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23, 23 mais 4, 27 e assim por diante. Se eu quiser ir pulando assim de 4 em 4 e ter os 20 termos, legal. Aí a soma é somar tudo. Ou existe uma fórmula para soma. Vamos descobrir? Ó, a fórmula da soma, então, é essa, ó. SN significa soma dos N termos, né? Que o N eu vou substituir por um número que eu quero, número de termos. O A1 continua sendo o meu primeiro termo. O AN, então, é o meu último termo, certo? Que eu parei, no caso, se eu quero 20 termos, né? Então, eu vou querer o S, ó. Se eu quero 20 termos, então, eu vou querer o S20, certo? E aí, aqui, o A20 deu quanto? Que foi lá o meu valor 75 que a gente vai ver, né? E vezes o N, que continua sendo o meu 20 de novo, dividido por 2. Essa é a fórmula da soma da PA. Ou tu soma tudo. Se tu tiver todos os 20 termos, soma tudo ou aplica nessa fórmula. Quando aplicar nessa fórmula, ela vai te dar a resposta direta, sem calcular um por um, tá bom? Então, a fórmula da soma está aqui, ó. SN, que eu falei para vocês, né? Então, substituindo, quem é o meu SN? SN, o N é 20. O A1 que eu tenho ali, então, quem é o meu A1? O meu A1 é menos 1, certo? O AN, o meu AN quem é? O meu AN, só um minutinho, ó. Aqui eu tenho, então, o meu A1, certo? Aqui eu tenho o meu AN, aqui é o SN... Aqui é o N, que é a fórmula, que é esta da fórmula aqui, ó, tá? Da soma. Então, vamos lá. No lugar do SN, nós colocamos o N, a gente quer 20, né? Que a gente quer a soma dos 20 termos. O A1 é o meu menos 1. O AN é o 75. Ah, mas da onde saiu esse 75, Pro? Bom, foi aquele AN que a gente calculou lá nos 20 primeiros termos da sequência. A gente não acabou de calcular esse cálculo que eu fiz anteriormente? Então, quando a gente calculou os 20 termos da sequência na fórmula do AN, não deu 75, então vou botar ele aqui, tá? O 20 é o número de termos, ó.
divididos por 2. Resolve parênteses primeiro, 75 que tira 1, 74. Multiplica por 20, 1480 dividido por 2. Então, a soma dá 740. Mas a soma do que mesmo? Dividido o quê? Na sequência numérica, menos 1, 3, 7, 11, 15, determine a soma dos 20 primeiros termos. Então, a soma dos 20 primeiros termos que a gente fez deu 740. Esse 740 veio do quê? Primeiro, a gente tem que calcular o A20, que a gente não tinha, a posição 20, que deu 75, na fórmula do AN, né? E depois na fórmula do SN, né? Que eu fiz, então, A1 mais o AN, ou seja, o primeiro termo mais o último termo, multiplicados por quantos termos tem e divididos por 2, deu 740, ok? Isso é PA, tá? Daí vocês vão fazer um exercício de PA depois ali embaixo. Bom, chegamos agora em progressão geométrica, PG. A PG também é uma sequência numérica, estão vendo? Só que agora ela vai somando. Qual é a razão? A razão é 3. E ela vai multiplicando de 3 em 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Certo? Então, a PG seria uma sequência numérica que também obedece uma ordem, uma lógica chamada de razão. E essa razão é 3, só que ela vai multiplicando, enquanto que a PA vai somando, a PG vai multiplicando. Só que a PG, a razão dela não vai ser mais R, tá? A razão dela agora vai ser Q. Q de quociente de divisão, porque o contrário da de multiplicação é a divisão. Se eu dividir 9 por 3, dá 3. Se eu dividir 27 por 9, dá 3. 81 por 27 dá 3. Eu também descubro a razão assim. E o que significa razão de quociente, resultado de uma divisão, ok? Então, gente, eu tenho que a fórmula da PG agora é diferente da fórmula da PA. Por exemplo, se ele te pedir assim, naquela PG que nós vimos ali, 1, 3, 9, 27, 81, calcule o 10º termo. Tu vai ter que ficar multiplicando de 3 em 3, ou fazer essa fórmula aí, tá? Porque essa fórmula dá direto a resposta, não tem que pular de 1 por 1 também, né? Lembrando que a PG multiplica, né? Mas o AN continua o mesmo, o AN é o último termo, o A1 ali, ó, é o primeiro termo, o Q, que eu já expliquei, vai ser chamado de razão, tá? E o N é o número de termos que é um expoente, fica lá em cima, ele não pode descer, tá? Ele tá lá em cima no expoente. Vamos ao exemplo, então? Diz assim, determinar o 10º termo da PG é 1, 2, 4, 8 e 16. Ele quer saber o 10º termo, então ele quer saber o A10 dessa PG aí, vamos ver? Bom, daí a prof fez aqui, ó. Eu tenho a PG 1, 2, 4, 8 e 16. Como é que eu sei que é PG e não PA? Como é que eu sei que é PG e não PA? Certo? Porque se eu somar de 2 em 2 até, 1 mais 2 daria 3, né? Ou 2 mais 2, tá, fecha 4, mas 4 mais 2 fecharia 6, né? 8 mais 2 fecharia 10, então não é uma PA, é uma PG, tá multiplicando, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e continuaria. Ele quer o 10º termo, então ele quer o A10. Tu poderia continuar ficando multiplicando até achar o A10 aqui, ó, certo? Porque tu tem o A1, tu tem o A2, tu tem o A3, tu tem o A4, tem o A5, A6, A7, A8, A9, A10. Ou fazer a fórmula. A fórmula te dá a resposta direto, né? Então, é bem mais fácil. Eu digo bem mais fácil, né? Depois que tu treina bastante. Então, o AN quem é? É o A10, a posição A10 que eu quero. O A1 quem é? É 1, tá lá, ó, 1, né? Cada exemplo muda, né? O que? O que eu já vi que a razão tá multiplicando de 2 em 2, tá ali o 2, ó. O N é expoente, fica lá em cima, e o 1 também é expoente, e vai diminuir esse N. Então, 10 menos 1, esse menos 1 é da fórmula, tá? É uma dedução. Então, primeiro tu diminui ali e dá 9. Primeiro resolva a multiplicação ou a potência? A potência primeiro. Então, 2 na 9 não é 18, tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes, tá? Ele por ele. Dá 512. 512 vezes 1 dá 512. Então, se tu ir multiplicando de 2 em 2 aqui, ó, toda a vida,
toda vida. Toda vida, a posição A10, ou seja, o 10º termo vai dar 512, tá? Certo? Daí ele vai querer a soma disso aqui. A soma seria tu somar tudo. Claro que para te somar tudo desse jeito aqui, tu teria que preencher 32, 64, 128, 256, 512. Aí somaria tudo, tá? Daí teria a 10ª posição. A soma, ou seja, o que é a soma? Ah, ele vai te pedir agora a soma da PG, ou seja, a soma, o S10, que é a soma dos 10 termos. Ou tu faz um por um e soma tudo, ou tu vai botar na fórmula da soma, que também tem a fórmula para PG a soma da PG também tem fórmula, tá? Diferente da soma da PA. Vamos ver? Bom, pessoal, então essa aqui é a fórmula da soma do termo geral. Olha, parece esquisitinha, né? Mas não é é muito complicada não. O SN, né, quer dizer a soma dos termos. O A1 é o primeiro termo. O que seria a minha razão, certo? O N, o número de termos. O -1 é da fórmula. O que embaixo também é a razão. E o -1 também vem da dedução da fórmula, tá? Vamos ver como é que fica. Nós vamos calcular a soma dos 20 termos que a gente, da sequência anterior. Então, olha, eu tenho ali a sequência, né? 1, 2, 4, 8 e 16 é uma PG. Aí eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí lembra que eu achei o A10º, o 10º termo que é 512? Ele quer a soma desses 10 primeiros termos. Se tu somar tudo, preencher 16, 32, 64, 128, 256, 512, somar tudo, vai dar 1023 essa soma. Pode somar tudo assim também. Ou bota na fórmula da soma, ó. Aonde o A1 é o primeiro termo, o SN é a soma, né? O que é a razão, o N é o expoente, tem que ficar lá em cima. Esse -1 é embaixo agora, não é em cima, tá? Diferente da fórmula do termo geral, dividido pela razão -1. Então, vamos lá. A soma dos 10, então, por isso que eu boto 10 no lugar do N, o S10. O A1 é o primeiro termo, que eu tirei ali da sequência, né? Ó. Então, o A1, então, é o primeiro termo, ó, né? A razão, lembra que é 2, que tá multiplicando de 2 em 2. O número de termos é 10, porque eu quero a soma dos 10, -1 lá embaixo. Agora aqui eu vou resolver, dividido por 2 menos 1. Aí primeiro eu vou resolver esse 2 na 10, que tá dentro do parênteses, dá 1024. Aí como tá dentro do parênteses, eu diminuo, dá 1023. Aí 1023 multiplicado pelo próprio 1 e dividido por 1. Esse aqui é um 1, tá? 2 menos 1 é 1, então dá 1023. Então a soma dá 1023. Ok? E se eu fizer 1 por 1 aqui, multiplicando por 2 até chegar a 512, também a soma também dá 1023, tá bom? É isso então. Vamos ver o exercício? Daí, nós vamos para a atividade para concluir. Aí ele pede atividade sobre PA e PG. Compare a tabuada do 3 e a potência do 3. Identifique se ela é uma progressão aritmética, uma PA, ou uma progressão geométrica, uma PG. E determine cada progressão abaixo a razão, o primeiro termo, o A10, ou seja, o 10º termo que ele quer calcular, e a soma dos 10 termos, né? O S10, ok? Vamos ver como é que é? Comparando aqui, gente, ó, nós temos o quê? Primeiro a tabuada do 3, certo? A tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, a razão é 3, né? Por quê? Ela vai somando de 3 em 3. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, e assim por diante. Então, é uma PA. Já a segunda, nós temos o quê? Potência de 3. E a potência de 3 é 3, 9, 27, depois vem 81, depois vem 243, depois vem 729, ou seja, tá multiplicando de 3 em 3. Então, a potência de 3 é uma PG. Então, essa é uma PG e essa é uma PA. Certo? Essa aqui vai somando de 3 em 3, por isso que é uma PA. E essa aqui vai multiplicando de 3 em 3, por isso que é uma PG. Certo? Ok, então. Daí a gente vai ver, ó, que a razão e o primeiro termo das duas é o mesmo. A razão da PA é 3. O primeiro termo também é 3.
Aqui coincidiu, né? Que é 3 e 3, que eu digo coincidiu o primeiro termo, né? Com a razão, tá bom? Aí, para achar o 10º termo e a soma dos 10 termos, tanto da PA quanto da PG, da tabuada do 3 e da potência de 3, aí ou eu vou preenchendo tudo e acho os 10 termos assim, pulando um por um, de 3 em 3, né? Somando de 3 em 3, ou na PG multiplicando de 3 em 3, ou eu boto na fórmula, tá? Eu vou colocar na fórmula para vocês, porque assim pulando cada um sabe fazer, né? Ó, então aqui eu tô fazendo a PA também, que é a tabuada, só a PA primeiro, que é a tabuada do 3, ó, vai somando de 3 em 3. Então, a razão é 3, o primeiro termo é 3, o A10 coloquei na fórmula, ó, aonde o primeiro termo é 3, o N é 10 menos 1, a razão é 3. Primeiro resolve parênteses, depois multiplica, ó, 10 menos 1, 9, 9 vezes 3, 27, com mais 3 deu 30, certo? Aí tu vem pra soma, ele quer a soma dos 10 termos também. Aí, quem é o primeiro termo? Ah, é 3. Quem foi o último termo, ou seja, que aonde eu parei, que eu pedi? Eu quero a soma de quem? Eu quero a soma dos 10. Então, qual foi a soma desses 10? Ah, o A30, o A10 aqui, quando eu tenho, né? Porque aqui é o meu primeiro termo, aqui é o meu segundo, aqui é o meu terceiro, aqui é o meu quarto. Então, quando eu tiver o A10, deu 30, né? Tipo, tabuada do 3 até o 10 vai, 3 vezes 10, 30, né? Então, a soma do 30, o último termo que eu parei foi no 10º termo, que é 30. E o primeiro é 3. Então, tabuada do 3, o primeiro é 3, lá 3 vezes 10 é 30, que é o último termo, os 10 primeiros termos só. Então, 3 mais 30 deu 33. Número de termos é o N de novo, né? Porque eu quero... Opa, que a prof aqui deu uma erradinha e eu não vou fazer o vídeo de novo. Então, aqui, eu quero quanto? 30 termos? Não, eu quero 10. Viu? Isso aqui é falta de atenção, mas vamos lá. Então, aí eu vou fazer 30 mais 10, 30 mais 3, 33, vezes 10, 330, né? 33, 330, dividido por 2... vai dar 300 dividido para 2, 150, e 30 dividido para 2, 15. Então, 50 mais 15, 165, certo? É o meu S10. Vou botar aqui a respostinha para vocês, ó. Então, o meu A10 deu 30 e o meu S10 deu 165, ok? Essa foi a fórmula da soma. Desculpe o errinho ali, mas que bom que ainda deu pra consertar. Beijo. Então, e pra finalizar, que o vídeo já tá muito grande, né? PG. A PG, então, é a potência de 3, ó. Então, ela vai multiplicando de 3 em 3, né? Que a gente viu. Então, ela vai multiplicando de 3 em 3, então, a razão é 3. E o meu A1, né, também é 3, certo? Ó, o meu A1 é 3, a minha razão é 3, certo? E aí, eu quero saber o quê? O A10 e o S10, ou seja, o 10º termo e a soma desses 10 termos. Eu posso ir multiplicando de 3 em 3, e quando preencher os 10 termos, aí, né, tipo, depois do 27 vem 81, 81 vezes 3, 243, 729 e vai indo, até achar 10 termos. Como é PG, como ela vai multiplicando, ela aumenta muito. Por isso, ó, aqui na fórmula do AN, eu tenho que o A1 é 3, a razão é 3, número de termos é 10, porque eu quero o 10º termo, né? Então, 10 menos 1 dá 3 na 9. 3 na 9, multiplicados por 3, na verdade aqui é 3 na 10, né? Porque daí aumenta mais um 3. Então, dá 59.049, tá? Certo? Bom, essa é o 10º termo. Daí, tu vai pra soma dos 10, tá? Ah, esse 10º termo, se tu somar todos os 10 que tu achar lá, se tu quiser fazer um por um, também vai chegar nesse valor, tá? Bom, a soma dos 10, então, quem é o primeiro termo? É o 3, a razão também é 3. Agora, o 10 fica lá sozinho, não tem aquele 1, porque o 1 tá aqui embaixo. Então, 3 na 10 é o quê? 3 na 10 é 59.049, né? Diminuídos por 1, multiplicados por 3. E aí, eu fiz aqui tudo direto por causa do espaço. 3 menos 1 aqui embaixo, 2, ó. Então, primeiro tu resolve a potência. Daí, tá vendo que tá dentro do parênteses?
Diminui esse resultado de 1. Primeiro, resolve a potência. 3 na 10, 59.049. Menos 1, 59.048. Multiplica por 3 e divide por 2. Por que por 2? Porque 3 menos 1, né? Vai dar 88.572, tá? Eu fiz direto porque não tinha espaço. Então, aqui tá a resposta, ó. O A1 é 3, a razão é 3, o A10 é 59.049 e o S10 é 88.572. Vocês viram a diferença da PA para PG? Os números são, né, muito grandes, né? Lembra dos resultados?